Catéter de artéria pulmonar. Vulgo Swan-Ganz. A gente se preocupa muito com as conexões do catéter, com a zeragem da curva. A gente se preocupa com a fixação do catéter. A gente sabe por que a gente está fazendo isso, qual é a importância disso, a relevância disso para o paciente, qual é o impacto que isso vai causar na hemodinâmica do nosso paciente, no tratamento do nosso paciente. O que é monitorização hemodinâmica? Para que serve isso? Gente, monitorar os sinais vitais do paciente crítico é fundamental para estabelecer diagnóstico, para guiar a terapêutica. Antigamente, as pessoas se pautavam no exame físico para direcionar os cuidados ao paciente, mas percebeu-se que isso não é o suficiente. A gente precisa ver o quanto esse paciente está urinando, a gente precisa monitorar a pressão arterial, a gente precisa saber qual a temperatura desse paciente, qual a frequência respiratória dele, monitorar isso continuamente ao longo do tempo, entender as variações desses sinais vitais ao longo do tempo. E a gente pode fazer essas inúmeras avaliações para vários objetivos, mas o principal de todos é, sem dúvida, garantir perfusão e oxigenação dos tecidos. E é por isso que o catéter de Swan-Ganz é tão importante. Ele consegue fornecer para a gente vários parâmetros que vão nos ajudar a identificar os problemas do paciente e as situações que podem interferir na oxigenação dos tecidos. A monitorização hemodinâmica pode ser não invasiva, minimamente invasiva ou invasiva. Verificar a pressão arterial não invasiva, a frequência cardíaca, a frequência respiratória, a temperatura axilar, diurese, todos esses são parâmetros não invasivos. Quando você insere um catéter arterial ou um catéter central, onde você pode verificar a pressão venosa central, por exemplo, a partir daí você já tem variáveis minimamente invasivas. Com esses dois dispositivos, você já pode utilizar o FlowTrack, por exemplo, e aí no EV1000 você já consegue ver débito cardíaco contínuo, SVO2 através do PRECEP. Então, essas variáveis já são um pouco mais invasivas, mas a gente considera elas como minimamente invasivas. E o nosso queridinho catéter de artéria pulmonar, o Swan-Ganz, é o catéter que vai nos dar monitorização hemodinâmica invasiva, porque ele é o único catéter que vai chegar na artéria pulmonar. É a partir dele que a gente consegue ver pressões de artéria pulmonar. Com esse catéter, a gente pode ter uma monitoração contínua da oximetria venosa mista, fração de ejeção do ventrículo direito, volume diastólico final do ventrículo direito, enfim, vários parâmetros que vão nos ajudar a entender esse balanço entre oferta e consumo de oxigênio. Mas esses parâmetros são um assunto para outro momento. Entender essas variáveis hemodinâmicas invasivas não é tão fácil assim. E o catéter de Swan-Ganz tem vários modelos, o que também pode dificultar na beira do leito. Nesse exemplo, a gente pode ver 3 modelos de Swan-Ganz. Esse primeiro é o modelo mais básico, onde a gente pode ver a via de insuflação do balão. Essa seringa é bem específica, tá? Vai estar sempre conectada aí. A via de pressão arterial invasiva, onde a gente vai ver a pressão de artéria pulmonar. Essa é a via do termistor, onde a gente vai ver a monitorização do débito cardíaco contínuo e temperatura central. E aqui é a via da PVC, onde a gente vai monitorar a pressão venosa central e também podemos administrar medicações, tá? Nunca administrar medicações na via da pressão de artéria pulmonar. Já nesse modelo, ao invés da conexão do termistor, a gente vai ter da conexão da fibra óptica, que a gente consegue ver a monitorização contínua da saturação venosa de oxigênio. No catéter de PRECEP, você também consegue ver essa conexão da fibra óptica, mas como ele é um catéter central normal, você vai ver a saturação venosa central. Já esse modelo é mais completo, você tem o conector do termistor, do módulo óptico e ainda do filamento térmico, que vão dar variáveis hemodinâmicas mais completas. Esse exemplo é só para vocês terem uma noção de como é a monitorização de pressão de artéria pulmonar. Eu não sei o que esse paciente estava fazendo, devia ter algum procedimento, alguma coisa, as pressões aí não estão ajustadas e a curva está errada. Mas é só para vocês entenderem que a gente não precisa do Vigilance para monitorar a pressão de artéria pulmonar. É uma curva de pressão igual ao tipo da PAI, você usa o transdutor, o cabo de PAI normal, o pressurizador, tudo igual ao da PAI, tá? E aqui ao lado os valores de pressão de artéria pulmonar. Das medidas de saturação venosa, débito cardíaco contínuo e as outras variáveis hemodinâmicas, é aí que você vai precisar do monitor Vigilance, que é da Edwards Life Sciences.
E aqui tem um exemplo, assim, mais ou menos para vocês verem como é que fica a monitorização. Aqui o paciente está sendo monitorizado somente com a saturação venosa de oxigênio. Embaixo aqui você pode ver o débito cardíaco contínuo, mas no gráfico você não está vendo que ele está sendo documentado, como nesse VO2. Esse gráfico aí mostra a linha contínua da variação, né, de saturação venosa. Já do débito cardíaco você não consegue ver. Por quê? Aqui embaixo, ó, tem um horário de quando parou de ser monitorizada essa variável. Então, 5,7 foi o último débito cardíaco verificado nesse horário aqui, que não dá para ver aqui mais ou menos, mas você consegue ver no monitor, e aí ele fica aí registrado. Então, se você quiser voltar a documentar esse parâmetro, você vai aqui, ó, nesse botãozinho, coloca iniciar, e aí vai aparecer aqui, ó, coletando dados de débito cardíaco contínuo. Aí ele vai demorar um pouquinho, às vezes demora 2, 3 minutos ou mais, mas vai aparecer o débito aí. Aqui em cima é o botão de liga e desliga, lembrando que você tem que ter peso e altura do paciente para colocar na hora que liga o monitor. Aí aqui é onde você vai preencher o perfil cardíaco e o perfil de oxigenação do paciente, vai coletar os dados do monitor multiparamétrico e da gasometria, vai colocar aí. E é por aqui também que você vai atualizar o HB e o HT, tá bom? Aqui embaixo são as conexões dos cabos, que é meio autoexplicativo, é fácil na hora de conectar. E esse é o cursor que você vai selecionar aquilo que você quer. E nesses espaços vazios vão ficar as outras variáveis que vão ser registradas quando os cabos estiverem conectados, né? Quando você tiver um catéter que seja compatível com isso. E todas essas variáveis com o registro contínuo vão também ficar nesse gráfico aqui, sendo mostrada a variação com o passar do tempo. Eu elegi 4 pontos principais, aqueles que eu acho que são mais importantes para a gente ficar atento. Primeiro ponto, calibração do sistema. Não só das curvas ali, para você encunhar bonitinho e fazer a zeragem da pressão de artéria pulmonar, mas também do perfil cardíaco e de oxigenação, que é onde tem aquele bonequinho, aquele iconezinho para você clicar. Vão ter 2 quadros para você preencher com alguns valores de gasometria arterial, venosa, parâmetros hemodinâmicos que vão estar no monitor. E aí você vai preencher aquilo ali para o monitor calcular as outras variáveis hemodinâmicas. Segundo ponto, sempre manter a atualização de HB e HT no monitor. Sempre que aparecer algum resultado, tiver alguma coleta que tiver HB e HT, você atualiza no monitor também. Terceiro ponto, jamais deixar esse catéter sem fixação adequada. Vai utilizar a fixação conforme a rotina do seu setor. Onde eu trabalho, a gente vai fixar ele no braço, tá? Mas tem alguns lugares que pode ser um pouco diferente. Lembrar que a conexão da fibra ótica tem um clampzinho que você também precisa deixar bem fixado em algum lugar, porque ele é muito pesado, pode puxar o catéter para baixo, deixar o curativo aberto, então você não pode esquecer desse detalhe também. O quarto ponto também é bastante importante, são os cuidados que a gente tem que ter com a via da insuflação do balão e da proteção, que a gente chama de camisinha, aquela capinha plástica que fica ao longo do catéter. Então, se por algum motivo esse balonete se romper, vai aparecer sangue ali naquela via protetora, naquela camisinha. A partir desse momento, o catéter não tem mais utilidade, ele tem que ser retirado, é um risco para o paciente. E um ponto importante, gente, que eu não posso deixar de falar aqui de jeito nenhum. Nós temos que ser críticos no uso do Swan-Ganz. A partir de 72 horas, mais ou menos, de uso do catéter, ele começa a perder a fidedignidade dos dados. Então, não é um catéter para ser utilizado a longo prazo, tá? Outra coisa importante, nós estamos tendo condutas acerca desses valores? Está tendo algum impacto para o paciente? Nós estamos atingindo as metas que a gente quer diante desses valores? Se todas essas respostas forem não, não tem por que o paciente estar utilizando o Swan-Ganz. Então, na visita multiprofissional, é importante a gente questionar a necessidade de todos os dispositivos, e o Swan-Ganz é um deles. Gente, monitorização hemodinâmica, catéter de artéria pulmonar, Precept, Foltrek, enfim. Monitorização hemodinâmica é um tema muito vasto para a gente abordar. Mas eu espero que eu tenha conseguido aí resumir um pouquinho para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixem dúvidas, perguntas, comentem, compartilhem, curtam. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Até o próximo. Beijo!